Boa tarde, alunos do nono T03 e nono T04 da Escola Estadual Ângela Teixeira da Silva. Aqui quem vos fala é o seu professor de língua portuguesa, o Fred, né? Essa teleaula, ela está baseada no material do PET, volume 4, nono ano do ensino fundamental, a quinta semana de língua portuguesa. E vale ressaltar, como eu tenho sempre falado nas últimas teleaulas, que essa teleaula ela vai funcionar como um suporte, como um apoio às nossas aulas presenciais. Ou seja, é para você, enquanto você está resolvendo as atividades do PET e lançando no formulário, você quiser tirar alguma dúvida, você pode consultar a teleaula, tá bom? Vale ressaltar que eu sempre disponibilizo as teleaulas como uma facilidade para você na plataforma do YouTube, no meu canal do YouTube. Tá ok? Então, e sempre disponibilizo os links, tanto dos formulários, quanto das teleaulas, assim como eu disponibilizo arquivo de PDF de cada semana do PET no grupo do WhatsApp de vocês, tá bom? Então, sempre tem informação nova no grupo do WhatsApp, vocês estejam atentos, tá certo? Não só a minha matéria, língua portuguesa, como a matéria dos outros professores, tá bom? Como a gente tem sempre visto nas propostas de atividade desse PET volume 4, nós estamos estudando os gêneros textuais, né? Então, o gênero textual dessa teleaula de hoje é o poema. Mas é claro que a gente vai perceber o quê? Que os gêneros textuais, não existe um gênero puro, né? Não existe uma forma de texto que seja baseada só num tipo de gênero textual. Às vezes, eles podem se misturar. Como a gente vai ver nessa teleaula, o gênero poema, ele foi escrito, um poema, e utilizou-se de um outro formato, de um outro gênero textual que nós já estudamos, que no caso é o gênero lei, tudo bem? Lá da primeira e da segunda semana desse mesmo PET, volume 4, que nós estamos usando aqui nesse quarto bimestre. Então, vamos para a teleaula. O tema, como eu disse, né, é o poema, tá certo? Aí vamos lá, quem tiver com o PDF em mãos, vamos acompanhar a teleaula. Olá, estudante. Atividade literária pode ser uma poderosa maneira de reivindicar direitos, denunciar e expressar uma insatisfação com a sociedade ou chamar atenção para os valores da natureza humana. Nessa semana, você vai ler e analisar um poema para constatar isso. Bom estudo. Breve apresentação. Os Estatutos do Homem, de Tiago de Mello, é uma produção que apresenta uma crítica social e uma postura política. O poema é dedicado a Carlos Heitor Coni, um dos primeiros intelectuais brasileiros a ir contra a ditadura militar. E, em um de seus versos, faz alusão ao dia 31 de março de 1964, terças-feiras mais cinzentas, data do golpe militar que instaurou a ditadura no país. Pela leitura do poema, notamos uma voz engajada nas causas sociais. Desde o título está implícita a intenção do poeta em expressar sua indignação diante da ditadura, período marcado por atos institucionais estabelecidos pelo governo para reprimir aqueles que ousassem ir contra o sistema. Para Tiago de Mello, o escritor deve estar comprometido com o seu tempo, com sua realidade histórica e cultural, ponto. Assim, a arte deve se comprometer tanto com o estético como com o ético e social. Nas palavras do poeta, a poesia deve servir à vida da qual ela nasce e posiciona-se contra as injustiças sociais e a violação dos direitos humanos. Referências, né, de onde que foi tirado esse texto aí que está no PET de vocês, tá bom? Para saber mais, aí tem uma sugestão de pesquisa. Como eu disse, essa aula agora é uma teleaula de suporte às nossas aulas presenciais, então não faz sentido a gente adentrar
se aprofundar ou utilizar essa pesquisa. Caso você tenha curiosidade, como ele disse, ele tirou essa pesquisa da Wikipédia, sugeriu essa pesquisa na Wikipédia, você vai, entra nesse link aí e veja o que o PET está sugerindo para você, tá bom? Então, vamos continuar. Atividades. Antes de ler o poema de Tiago Melo, relembre o conceito de tal gênero textual. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por um meio de emprego do verso e seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. Então, aí de onde que ele foi feita essa pesquisa aí também, tá bom? Lembrando que é sempre importante você citar de onde que você tirou o texto. E, no caso, quem elaborou aí o PET está citando de onde que ele fez essa pesquisa aí, tá bom? Então, vamos para o poema sugerido aí no PET. O Estatuto do Homem, ato institucional permanente. Então, homem aí não está no sentido de gênero, né? Masculino, feminino, não. O homem aí, nesse caso, está no sentido de ser humano, tá bom? Então, somos todos nós, homens, mulheres, crianças, velho, novo, então estão todos inseridos aí nessa palavra homem, tudo bem? Então, não o homem no sentido masculino, no gênero, né? Está no sentido de humanidade, tá certo? Então, continuando, vamos para o poema. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que, de mãos dadas, trabalharemos todos pela vida verdadeira. Então, aí vocês vão ver que o formato desse poema está bem parecido com o formato do gênero textual lei. Ele utiliza artigo, parágrafo único, ou seja, ele está fazendo esse estatuto, a própria palavra estatuto é um termo técnico relacionado a essa área de conhecimento do direito, né, que estuda as leis. Mesmo assim, é um poema, né? Então, vocês vejam, por exemplo, nesse artigo 1, que é a primeira estrofe do poema, a gente tem uma sonoridade repetitiva ali. A gente tem a palavra vale, verdadeiro, vale, vida, vida verdadeira. Isso aí é característica não do gênero textual lei, é uma característica da linguagem poética, tudo bem? Então, da poesia, certo? Lembrando que poesia é uma coisa e poema é outra, tá bom? Poesia é a linguagem que muitas das vezes aparece dentro de um poema, tá bom? Então, vamos continuar aí. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica estabelecida durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Só um momentinho. E a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Continuando. Artigo 7º. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade,
e a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 8º. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama, e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10º. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Artigo 11º. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que, por isso, é belo. É muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes, com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá mais comprar o sol das manhãs vindouras, expulso do grande baú do medo. O dinheiro se transformará em uma espada fraternal, para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários, e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e sua morada será sempre o coração do homem. Santiago do Chile, abril de 1964. Então, essa aí é o mesmo ano, né? Na verdade, o mesmo mês em que ocorreu o golpe militar aqui no Brasil. Tudo bem? Apesar de estar falando de Santiago do Chile. Tá ok? Então, é uma referência ao golpe militar de 1964 no Brasil. Tá ok? Tiago de Mello, Os Estatutos do Homem, São Paulo, Vergara e Riba, 2001. É isso aí onde foi publicado e quando foi publicado, tá bom? Ato institucional. Aí ele dá vamos falar assim, um glossário para você, explicando esses termos, né? Então, é como se fosse um glossário. Então, uma informação extra que o PET traz para você. Então, ato institucional, documento que divulga a deliberação de autoridade e passa a ter valor de lei. Estatuto, conjunto de regras que orientam a organização e funcionamento de uma comunidade, como um clube, um sindicato ou um condomínio, etc. Irrevogável, que não pode se anular. Jugo, vínculo de submissão e obediência. Então, vamos para a questão número 1. O poema se intitula O Estatuto do Homem. Letra A. Levando em conta o sentido habitual da palavra estatuto, justifique o título do poema. Dentro do gênero textual estatuto, o gênero textual lei, o termo estatuto é um termo técnico à área de conhecimento que gira em torno do gênero textual lei, que é a área de direito. Segundo o dicionário online, texto com regras que organiza e regula o funcionamento de algo, coletividade, organização, empresa, sociedade, escola, comércio, etc. Os novos funcionários devem saber o estatuto da empresa, foi um exemplo que ele deu. Dentro do contexto do poema analisado, e segundo o que compreendemos como a definição da palavra estatuto, temos que o homem é uma instituição que necessita de regras, as quais estão previstas em seu estatuto. Lembrando que homem não está se referindo ao gênero masculino, tá certo? O poema está se referindo ao termo homem, no caso, a humanidade, tá bom? Letra B. Comparado às leis e estatutos, em que aspectos o poema lido é diferente? Eu vou dar aí 2 opções de resposta para você, tá bom? Resposta número 1.
Como percebemos, trata-se da junção de dois gêneros textuais, o poema com o gênero lei. Logo, há uma junção de dois gêneros textuais, mas o que notamos é que há predominância da forma da linguagem da poesia. O homem não lê-se o gênero masculino, e sim, do ponto de vista humano, é uma instituição que deve se relacionar de forma harmônica com o seu igual, e esta relação interpessoal é tratada em uma linguagem poética e não de forma técnica, igual veríamos em um texto de lei convencional. Essa é a resposta 1, tá certo? Outra opção de resposta seria: em um texto puramente visto como um texto de lei, a linguagem é puramente técnica, e o objetivo é evitar a ambiguidade ou dupla interpretação, ou seja, o texto da lei é o objetivo, né? Já a linguagem poética é completamente o oposto. A linguagem poética é intencionalmente ambígua e pode gerar inúmeras interpretações, e é exatamente o que vimos no poema analisado, tá bom? Ele é um texto que se assemelha ao gênero lei, mas ele é ambíguo, né? Ele gera múltiplas interpretações. E como a gente viu lá na semana 1 e semana 2 do PET, não é a intenção do texto lei. O texto da lei, ele não quer gerar múltiplas interpretações. Ele quer levar o leitor a apenas uma interpretação. Tudo bem? Por isso que a linguagem do direito é diferente da linguagem poética. Tudo bem? Questão número 2. Como é próprio da linguagem poética, os estatutos do homem faz uso de alguns recursos expressivos, como as sugestões de cor e sonoridade. Que cores se destacam no poema? O que elas podem representar? Aí a resposta: as cores se contrapõem entre o cinza da terça-feira e o amarelo dos girassóis. Por exemplo, acredito que uma das mensagens transmitidas dizem respeito à esperança na própria humanidade, que, apesar das sombras, né? Ali está errado ali, pessoal, das sombras, o branco pode trazer a paz entre o lobo e o cordeiro, ou seja, ainda há esperança para a humanidade. Então, isso aí é uma interpretação minha. Se você discorda da minha resposta, você coloca a sua resposta, tá bom? Então, continuando. Letra B. No artigo 9º, há a aliteração, ou seja, a repetição de um mesmo fonema consonantal. No caso do poema, do fonema S, em palavras como sinal, seu, suor, sobretudo, sempre e sabor. No artigo 1º, também há aliteração? Se sim, de qual fonema? Isso aí eu até já falei para você, já praticamente já te dei a resposta, né? Exemplifique. Então, vamos ver lá. No artigo 9º, que ele dá o exemplo, a gente tem: fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal, lembrando que lá o si, que é o que está dando no caso, essa aliteração, né? De seu suor, também tem um seu ali, que eu não grifei, né? Desculpa. Então, suor, o su, né? Também sinal, seu suor, mas que, sobretudo, ele tem o so também, tenha sempre o C, né? O quente sabor, o sa, da ternura. Tudo bem? Vamos ver se tem no artigo 1, né? Se tem também essa aliteração. Então, vamos lá. A gente tem: fica decretado agora, vale o vá, a verdade, o ver, que agora vale o vá, e a vida, o vi, que dão as mãos, que de mãos dadas trabalharemos todos os dias, todos, né? Trabalharemos todos pela vida, o vi, e verdadeira, o ver, né? Então, essa aliteração também existe no artigo 1º, né? Então, como que a gente poderia responder a letra B dessa questão? Seria: sim, o artigo 1º também há aliteração, e o fonema repetido é o da letra V, né?
Continuando. No artigo 8º, o eu lírico estabelece uma comparação entre o amor e elementos da natureza. Com base nos artigos 8º, 9º e 11º, a que equivale, no plano das relações humanas, a água que dá às plantas, o milagre da flor? A que equivale a flor? Então, a gente tem lá, ó, a planta seria o homem, a água equivaleria ao amor, e a flor, que é uma consequência do amor que foi regado, seria a vida. Logo, o que podemos entender que a analogia feita é que quando regamos o amor no ser humano, o que teremos de consequência é o desabrochar da vida. Então, essa relação que é feita aí no 8º, 9º e 11º. Tudo bem? Eu estou andando um pouquinho mais depressa, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Questão número 4. Uma das características essenciais da linguagem poética é o emprego de metáforas. Interprete as metáforas destacadas nos versos a seguir. Então, a gente tem aí, ó, letra A. Ele só deu essa letra A aí, né? Eu acho que ele esqueceu de colocar as outras letras. Não é parte da minha adaptação aí do PET, só tem a letra A. Eu fui olhar no PET original e realmente só está a letra A lá. Então, vamos olhar aí qual que é essa metáfora que ele sugeriu aí na letra A. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Então, lá do artigo 6º, tudo bem? Então, qual que é? Ele faz essa relação do lobo e o cordeiro, né? O que ele fala? O tom figurativo dado ao lobo e ao cordeiro são relacionados à natureza de competitividade e passividade do ser humano, em que o lobo seria aquele homem que devora seus adversários e o cordeiro seria o homem passivo e de bom coração. A metáfora feita é que é possível haver harmonia e que os homens podem conter suas ambições para melhor conviverem. Então, isso aí que é a metáfora desse poema aí, né? Desse verso que a gente viu em destaque aí, ok? Questão número 5. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, de forma a estabelecer a relação correta entre os artigos do poema e as características destacadas do novo mundo em gestação. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem 1 artigo 2º, 2 artigo 4º, 3 artigo 6º, 4 artigo 7º, 5 artigo 8º e 9º, 6 artigo 10º, 7 artigo 12 e final, e 8º artigo 13. E na segunda coluna nós temos da paz, da fartura, da justiça, da natureza, da alegria, da liberdade, do amor e da ternura, da amizade e do respeito, e último, da confiança. Então, a gente tem, número 1, artigo 2, equivale a da paz. Número 2, artigo 4º, da confiança. Número 3, artigo 6, da amizade e do respeito. Número 4, artigo 7º, da justiça. Número 5, artigo 8º e 9º, do amor e da ternura. Artigo 10º, artigo 10º, da fartura. Número 7, artigo 7º e final, da liberdade. E, finalmente, 8, artigo 8º, da natureza e da alegria. Tudo bem? Eu andei mais depressa, porque o nosso tempo, como eu disse, ele é mais curto nessa nossa teleaula, tá bom? Então, depois você confere essas respostas aí. Se você achar que não está certo, discordar, pode me chamar aí para tirar essa dúvida, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Não é bem uma continuação, né, pessoal? Essa foi a nossa última questão e esse é o encerramento da nossa teleaula, tá bom? Lembrando que a gente vai trabalhar, a próxima teleaula é a 6ª e última semana do PET, volume 4, tá bom? Então, eu desejo para vocês uma excelente semana, bons estudos e que todos fiquem com Deus.